Oi, tudo bem? Eu sou a Ariana Manzoni e você está aqui no quadro Entre Nós. Esse quadro é um lugar, é um momento em que as pessoas enviam as suas histórias. Muitas vezes essas pessoas já passaram comigo aqui com as consultas de tarô, ou não, ou só enviaram aqui para poder ter um acesso ao tarô também, que inclusive você pode mandar a sua, é muito bem-vindo. E as suas histórias são sobre relacionamentos, sobre dúvidas próprias, sobre momentos, dilemas. E aqui a gente compartilha, né? Eu compartilho a história dessas pessoas com você e depois, no final, eu tiro algumas cartinhas de tarô para a gente poder entender o que está acontecendo, a espiritualidade trazer a resposta direcionada para essa pessoa e para essa história. Então é muito interessante porque o tarô você sabe que ele funciona como um conselho, como uma bússola, e aí você tem a oportunidade de ter a sua história contada aqui também de forma totalmente anônima, a gente não vai falar nome de ninguém aqui, totalmente discreto, e se beneficiar dessa ferramenta maravilhosa que é o tarô. E aí eu aproveito e já peço para você seguir aqui o canal, compartilhar com as suas amigas, compartilhar com aquela pessoa que você sabe que gosta de um tarô ou que gosta de uma história. E aí a gente cria uma comunidade aqui, de pessoas auxiliando umas às outras. Até porque a história do outro pode nos dar e servir como um exemplo para um aprendizado de vida, não é mesmo? Então, vamos aqui para história de hoje. Então, essa moça, ela me manda, ela já é uma cliente minha de tarô, e ela resolveu mandar aqui que ela tá passando por um momento bem complicado aí na vida dela, né. E ela quis compartilhar com vocês. Então, vamos lá. "Oi Ari, tudo bem? Como que você tá?". "Eu tô bem, e você?". "Que bom, obrigada por você ter mandado essa história". Então, eu vou te contar essa história porque eu tô carregando uma mistura de revolta, tristeza e uma sensação de injustiça que não cabe mais dentro de mim. E por isso eu quero compartilhar até com outras pessoas como uma forma de me expressar e tirar isso de alguma maneira. Eu vivi um relacionamento longo e foram muitos anos. A vida compartilhada de verdade, não é só namoro. Então eu construí rotina, família, planos. Eu segurei a mão em dias bons e em dias ruins. E no final eu descobri uma traição. Não foi só um erro, foi um caminho paralelo mesmo que a pessoa escolheu enquanto estava dentro de casa, dentro da minha vida, e eu acreditando nessa pessoa. E o choque disso não é só descobrir. O choque é olhar para trás e pensar em quantas vezes eu fui fiel, em quantas vezes eu engoli choro, quantas vezes eu perdoei pequenas coisas e quantas vezes eu acreditei em desculpas. E aí eu fico com a sensação de que eu fui a única pessoa que levou tudo a sério. Isso é complicado, né, meu jovem? Muito, muito chato isso. E o que mais me destruiu não foi só a traição, foi o pós. Porque depois que eu vi a verdade, a vida dele continuou como se nada tivesse acontecido. E eu não tô exagerando, não. Parece que ele ficou até melhor, parece que ele ficou mais leve. Ele seguiu, assumiu uma nova vida, teve filho com a pessoa, fez cara de, agora eu tô bem. Enquanto com, enquanto isso, eu fiquei aqui toda bagunçada. Eu fiquei com as perguntas, com a autoestima quebrada, com a cabeça girando, com medo de confiar em alguém de novo. E aí vem aquela parte que ninguém entende. Eu não queria ver ele destruído. Eu não sou esse tipo de pessoa. Só que é impossível não sentir revolta quando você olha e pensa: por que que eu tô pagando essa conta e ele tá vivendo como se tivesse ganhado um prêmio? E eu não consigo fingir que isso não me atinge. Tem um dia que eu tô bem, tô cuidando de mim, de repente vem uma notícia, uma foto, alguém comenta e parece que eu levo uma pancada no peito. Até porque acumulamos muitos amigos em comum. E eu lembro como foi a queda. Não foi um dia só, foi um conjunto de pequenas coisas que na hora eu tentei explicar com cansaço, trabalho, e a pessoa ficou mais distante, mais irritada, mais seca. Eu senti que estava pedindo o mínimo e ouvindo que eu era exagerada.
Eu senti que eu estava tentando conversar e virava briga, silêncio. E eu senti que estava sendo colocada no lugar de problema, como se eu fosse a causa desse desgaste todo. Isso mexe com a mente, Ari, porque quando você ama, você tenta ajustar, tenta melhorar, tenta fazer dar certo. E aí você vai diminuindo, você para de caber na vida do outro, e aí você vira para si mesma para tentar se encaixar. Aí a gente fica mais quieta, mais tolerante. "Ah, deixa pra lá. Será que ele deve estar cansado?". Só que tudo tem um limite, né. E quando eu descobri a traição, eu entendi que estava lutando sozinha por algo que eu já tinha sido quebrado do outro lado fazia tempo. Então, eu não sei se ela vai contar aqui, mas ela descobriu a traição vendo aquelas mensagens que aparecem, que vibra no celular enquanto o celular tá bloqueado. Ela me contou que ele foi tomar banho e deixou o celular na mesa, e chegou uma mensagem assim: "Oi amor, você vai vir hoje?". Assim que ela descobriu. Aí assim que ele saiu do banho, ela confrontou ele, né, e apareceu a depois de ter aparecido a mensagem, e aí foi onde ele contou tudo pra ela, ela exigiu que ele contasse toda a verdade, e ele falou que já estava traindo ela há um bom tempo já. Mas voltando para o que ela escreve aqui. E sabe o que é mais humilhante? É perceber que enquanto eu estava tentando salvar, ele já tinha trocado de barco. Eu estava tentando construir conversa, tentar uma outra forma de ver a nossa história, manter a casa em pé, e ele estava buscando tudo isso, na verdade, com outra pessoa. E aí, quando tudo explodiu, a narrativa virou uma coisa estranha, como se ele tivesse o direito de seguir em frente, né? Como se a traição fosse uma consequência do que estava faltando aqui entre a gente. Isso foi uma facada, porque eu me peguei perguntando se eu não fui suficiente e por que que ele não falou dos pontos que da qual ele achou que poderia melhorar. De fato, né? Ele simplesmente ficou quieto e buscou em outro lugar, né? E aí o que que aconteceu? Eu me peguei comparando meu corpo com o dela, a idade, os defeitos, e eu odeio admitir isso, mas aconteceu essas comparações. E isso que me revolta, a pessoa ela não só me traiu, mas como deixou uma sensação de que eu tinha culpa por ele ter me traído. E depois que acabou, eu tentei juntar os meus pedaços, só que a minha cabeça ficou presa em 2 cenas. A cena da vida que eu achei que tinha e a cena da vida real que eu acabei descobrindo com tudo isso. Aí ela começou a criar situações, que é o que ela fala aqui, de datas, horários, desculpas, mensagens, viagens de trabalho. Aí ela não sabe mais se isso foi real, se não foi, se era só de fato um serviço ou não. E ela ficou tentando entender quando que começou, quanto tempo durou e como que ela não enxergou isso. E aí ela fala: "Isso vira um vício, só que é sempre um buraco, e esse buraco vira uma dor tremenda. Enquanto eu tô nessa tentativa de entender, eu vejo ele prosperando, sorrindo, fazendo planos, tendo filho com a outra, só que tem uma outra camada, eu também sinto raiva de mim por eu ainda me importar, porque já se passou um bom tempo, já se passou mais de 1 ano, né. Aliás, é bem mais aqui, né. Porque racionalmente eu sei que devia só virar as costas e seguir. Mas o meu coração não é uma máquina. Eu vivi anos com alguém, eu entreguei a minha vida, eu criei laço, e eu não consigo desligar tudo de uma hora para outra. E aí eu fico nessa daí dele, assim, eu não quero que ele volte, eu também não voltaria com ele, mas eu queria que isso tivesse sido algo justo. Mas eu também não sei muito bem o que que é essa justiça. Eu queria que a vida tivesse um jeito de equilibrar essa sensação que eu tenho. Eu queria que ele sentisse o peso do que ele fez. Não para me vingar, mas para não me sentir a pessoa boba da história. Porque do jeito que tá, eu sinto que eu fui a trouxa, enquanto ele leva uma vida feliz. Isso impacta na minha confiança no mundo, porque eu começo a pensar que ser correto não vale a pena.
que ser leal não vale a pena, que fazer o certo não dá retorno. E aí eu paro e penso: "Não, eu preciso virar alguém mais amarga". Só que o sentimento vem e eu preciso lidar com esse sentimento, porque eu não quero virar essa pessoa aí que eu tô falando. Eu quero ser leve, só que os meus pensamentos não me deixam ser assim. Eu quero voltar a me olhar no espelho e sentir orgulho de mim. E eu quero reconstruir minha vida sem ficar comparando com a dele. Tem dias que eu sinto até que eu tô avançando, sabe, eu organizo minha casa, eu cuido de mim, eu faço minhas coisas, eu converso, eu volto a respirar, só que tem dias que eu me afundo. Principalmente quando eu vejo que ele ganhou uma imagem de homem resolvido, de pai, de pessoa que está prosperando. Eh, e eu aqui segurei essa barra aqui todo esse tempo e fico com a sensação de atraso, como se eu fosse a pessoa que parou no tempo e ele segue em frente. Isso pra mim é injusto comigo, porque agora eu tô lutando, só que é uma luta silenciosa e ninguém vê isso. Eu também sinto um tipo de dor que é difícil de explicar, a dor de ter sido substituída. Não é só ele ter ficado com outra, mas é a sensação de que tudo que eu vivi foi trocado por nada e pronto. Como se eu não tivesse valor nenhum, como se eu fosse descartável. E aí eu preciso lembrar todo dia que o valor que eu tenho não depende da escolha dele. Só que na prática a mente não obedece assim fácil não. A minha mente fica lembrando de cenas, fica lembrando das promessas, de como eu confiei nisso tudo, e o quanto eu fui verdadeira, e isso me traz uma tristeza tremenda, porque eu sei que eu não fui falsa. Eu sei que eu não joguei sujo, e eu sei também que eu não destruí ninguém. E talvez seja essa a minha vitória. De repente até eu acho que eu tenho que me apegar aí, né, Ari. Agora o que eu preciso é uma direção interna. Eu preciso entender por que que isso ainda me prende tanto. Por que ele bem me dá essa sensação de soco? E eu preciso entender como soltar essa comparação, porque tá me adoecendo demais. E eu quero parar de olhar a vida dele como uma régua da minha. E eu quero olhar para minha vida. E eu quero reconstruir esse amor próprio que está me faltando. Aliás, eu quero voltar a sentir que eu mereço esse amor limpo, sem mentira, sem joguinho, sem traição. E eu quero fechar esse ciclo aí, porque assim não dá mais. Eu não quero mais carregar essa história para sempre como uma ferida aberta. Eu quero que vire aprendizado. E eu também não quero aceitar menos do que eu mereço, né. E como que eu posso reconhecer esses sinais mais cedo? Confiar mais em mim, e também conseguir um pouco de paz. Porque a pior parte de tudo isso é viver com a cabeça brigando com o coração. Eu só quero um caminho que devolva a minha dignidade por dentro e não por fora. Então, é isso a história que ela manda. É bem pesado, né, é uma sensação realmente complicada. Eu acho que, assim, a primeira coisa, independente do que a gente vai ler aqui no tarô, você precisa de terapia. Você precisa procurar um profissional na área mesmo, um psicólogo que te atenda, para você entender o porquê que você está se prendendo tanto a essa pessoa. A gente vai tirar aqui no tarô, né, do porquê que essa história ainda está tão presa, enraizada aí em você, mas você realmente precisa aí de um acompanhamento profissional, porque isso não é fácil, né. Até porque isso já se passou algum tempo, se não me engano é um pouco mais de um ano que ele foi embora, né, só que foram muitos anos de convívio com essa pessoa. Então, é complicado mesmo, assim, apagar uma história dessa de uma hora para outra, não é simples. E aí, vamos ver aqui no tarô então, por que que ainda essa história te prende emocionalmente mesmo, depois de tudo que você tem tentado fazer, né, em relação a você. Então sai aqui, o príncipe de espadas. O príncipe de espadas, ele te fala o quê? Que ele o que que é complicado? Porque ele fez você acreditar numa situação
ele te envolveu, ele fez promessas, ele não foi uma pessoa idônea com você. De repente é isso que você precisa entender, porque assim, houve uma mentira muito grande, porque o príncipe, de espadas é uma carta, é um arcano que fala de uma pessoa que não é correta, é um arcano que fala de uma pessoa que não tem, escrúpulos para conseguir o que deseja. Então, assim, ele mentiu, ele não foi sincero com você. Então você, foi enganada, né. Isso te prende muito ainda, porque você ainda está acreditando nas mentiras que ele te contou. E isso é muito complexo. Então, assim, você tem que entender que ele não é uma pessoa idônea. E se ele não foi com você, muito provavelmente ele também não vai ser com a outra pessoa, porque é da natureza dele não ser sincero, entende? E aí, o que que acontece? Eh, ele faz as coisas de uma maneira, eh, que que é pro lado dele, entendeu? Então, acontece que ele sempre vai, eh, ter por onde ele passa, olha que interessante a carta que sai, sai a carta da ruína, né, que é o 10 de espadas aqui, e aí, por onde ele passa, ele vai trazer essa sensação de desespero, de arruinar com as coisas que ele constrói, porque isso é dele. Então você não tem que se culpar por uma atitude dele, pela por você ter acreditado no que ele te falou, né. E aí, minha querida, vamos ver aqui qual que é o passo mais importante agora para você fechar esse ciclo e recuperar a sua paz, o seu amor próprio, né, trazer, uma nova vida para você. Olha que bacana, saiu o Ás de copas, né, o Ás de copas é realmente tentar renascer, renovar as suas emoções, renovar, buscar um novo sentido, eh, entender que isso é um passado, que isso passou e pegar isso como um aprendizado. Uma vez eu ouvi a doutora Ana Beatriz, aquela psiquiatra, né, bem que fala sobre mente e tudo mais, vocês devem conhecer, eh, falando o seguinte, que toda dor, para ela se fechar, para ela se curar, você tem que transformar essa dor num aprendizado. E isso é muito válido, porque o que que você aprendeu com todo esse sofrimento que essa pessoa te causou, né. É exatamente isso que fala o As de copas, é pegar tudo isso que aconteceu e transformar isso no quê? Num aprendizado. O que de fato, o que que você extrai daí? Se você pegar tudo isso, colocar no fogo, o que que sobra, né. Quando eu falo colocar no fogo, o que que transforma isso na sua vida? Então pega tudo isso que você passou e você aprendeu o quê, né. Sabe o que que é legal? Faz uma listinha, até deixo como dica, assim, eu gosto muito da escrita terapêutica. Faz uma listinha sobre as coisas que você aprendeu com isso, as coisas que você não repetiria na sua vida dentro dessa vivência toda com esse tipo de pessoa, né. E aí, o As de Copas fala sobre essa renovação, né. E aí, o que que você precisa enxergar então sobre essa injustiça que você sente, né, para parar de se comparar aí e seguir em paz, né. Então, o que que você precisa enxergar? Olha que coisa mais linda, sai a roda da fortuna. A roda da fortuna fala que as coisas eh, elas giram muito rápido, elas mudam muito rápido e sempre você tem que confiar que sempre vai acontecer aquilo que é melhor para você. Né, então confia que as coisas vão mudar a partir do momento em que você quiser transformar isso no aprendizado, né. E essa injustiça toda que você sente é porque você foi enganada, foi injusto mesmo, né. E aí você fala: "Putz, mas e o outro, tá vivendo lá bem, será que tá?" Porque por onde que você tá vendo isso? Muito provavelmente por redes sociais, por amigos. Claro que a pessoa vai mostrar sempre aquilo que é o melhor, né. O produto para ser vendido tem que ter um rótulo bonito, né. E é isso, as pessoas, e mesmo que esteja feliz, esteja bem,
Isso é dele agora, isso você não tem que mais se preocupar com isso, isso é a vida dele, né. Então uma dica que eu te dou aqui é contato zero. Qualquer meio que você tiver de conseguir contato, ou notícias dessa pessoa, corta, né. Porque é o que eu sempre falo para as pessoas que eu atendo, você manter contato com aquilo que te feriu, é como se você pegasse a ferida, ela tá cicatrizando, você vai lá e corta ela de novo. Então, tenta se afastar disso, né, se os seus amigos estão trazendo informações, avise essas pessoas, fala: "Olha, não quero saber de fulano, pra mim não interessa, por gentileza pare de falar sobre essa pessoa pra mim", né. Não tenha essa curiosidade de ir atrás de saber isso, né, porque senão é complicado, né, minha querida, senão você nunca vai se curar. Então é isso, hã, ficamos aqui com essa história que é bem complicada, eu lamento muito e espero que você consiga se renovar brevemente, e eu estou aqui para o que você precisar. E se você quiser também, mande sua história aqui para o canal, para consultas, atendimentos e terapias de autoconhecimento e relacionamento, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os meus contatos. Um beijo para você e até a próxima.